Bom, vamos lá. Eu tenho visto nas redes sociais, nas últimas 2 semanas especialmente, um grande número de imagens de vendedores ambulantes que estão sendo perseguidos pela polícia, pelas guardas municipais, pelas fiscalizações municipais, enfim. Qual é o desenho do jogo que vocês não estão percebendo? Isso é uma estratégia. Primeiro, eles estabeleceram critérios que não existem, que não têm autor, que são critérios hipotéticos para a contenção da proliferação da fraudemia, a epidemia globalista. Quer dizer, o primeiro ponto é: não existem gabinetes de crise. Existem gabinetes da morte. Não existem gabinetes de crise porque não há responsáveis técnicos por nenhuma dessas medidas, que são apenas processos estratégicos para derrubar o PIB brasileiro, provocar uma onda inflacionária que seja impossível de ser contida. O primeiro ponto é este. O segundo ponto é que, além de não existirem gabinetes de crise, isto é que vocês precisam perceber com clareza, não há gabinete de crise, mas da morte. Os supostos responsáveis por esses gabinetes de crise são pessoas ligadas a institutos que são controlados pela esquerda, especialmente pelo PT e pelo PSOL, ok? Explicando novamente. É um jogo, é uma estratégia para derrubar a economia brasileira, porque a economia brasileira hoje, dado seu altíssimo nível de desindustrialização, todos os governos a partir do Fernando Henrique, isso é uma estratégia globalista também, os setores que conseguem ainda sustentar a economia brasileira são o agronegócio, pula a indústria. Quer dizer, você tem o agronegócio numa ponta, a exploração mineralógica, e você tem comércio e serviço. Enxugando da economia informal uma grande parte da mão de obra em oferta no Brasil. Então, o que eles precisam fazer? Sufocar o comércio, e o setor de serviços vai ser estrangulado automaticamente. Quer dizer, eles vão proibir os comerciantes de trabalhar por um certo período, que eles vão inventar, que seria um período eficiente, como se houvesse uma experiência na humanidade que afirmasse que este quadro, que este período de tempo fosse eficiente para o contingenciamento de uma epidemia. Não existe esse estudo. Isso é tudo mentira. Isso é tudo para enganar o brasileiro, que não é cientista, que também não vai discordar de uma decisão que supostamente será para o bem de todos. Ou seja, nós temos dilemas morais em cadeia. Esses dilemas morais vão criar em vocês aquilo que a gente chama em guerra psicológica, em operações psicopolíticas, os freios inibidores, que são processos que congelam a ação de vocês para questionar o fato. Porque todos vocês sabem que essas medidas são medidas políticas, mas ninguém tem coragem de se reunir para discuti-las no centro vital do processo. Então vamos lá. Nós temos o agronegócio que continua operando, e nós temos comércio e serviço que são restringidos ao bel prazer deles. Isso causa uma inquietação social intensa. O nível de desesperança dispara. O nível de esperança automaticamente é reduzido. As pessoas são tomadas de inquietações quanto ao futuro. Os ambulantes são perseguidos pelas guardas municipais. Os comerciantes, por sua vez, são perseguidos pelas guardas municipais e pela polícia. E toda a culpa sai dos gestores para aqueles agentes de contato direto, que são as guardas municipais e as polícias estaduais. A população começa a entrar em situação de desespero, e quando se vê impedida de derrubar o governo, de derrubar o prefeito, ela vai se voltar contra a polícia. E nós teremos um quadro trotskista, um quadro revolucionário perfeito. Ondas de saque que vão ser imitadas em todas as principais capitais brasileiras. É este o jogo que o inimigo está formulando. A esquerda tem o controle das associações, dos sindicatos, dos coletivos
de vendedores ambulantes brasileiros. E o que a esquerda precisa? Que esses ambulantes, que esses comerciantes entrem em choque com a polícia, que passa a ser a culpada, e a convulsão social está desenhada, está pronta para ser irradiada ao longo de todo o território brasileiro. As medidas de lockdown, repito a vocês, não possuem nenhum embasamento científico eficiente. Privar as pessoas do direito de ir às praias, privar as pessoas de andar ao ar livre, mesmo protegidas, é incoerente. É uma estratégia psicopolítica para eliminar qualquer nível de esperança, para gerar impotência e provocar ondas de barbárie ao longo de todo o território nacional, jogando a polícia contra o povo e vice-versa. A polícia que recebe ordens, o povo que não aguenta mais, porque instintivamente todo mundo sabe que isso é apenas uma farsa, mas ninguém tem a coragem de lutar contra por força desse dilema moral que é imposto às mentes de cada um de vocês. Eu vou dar aqui um pequeno ponto que vocês devem explorar. Vocês que têm contato com comerciantes, com vendedores autônomos prejudicados. A pressão que não pode ser feita no governador e nem no prefeito pode ser feita no presidente da Câmara e no presidente da Assembleia Legislativa. A pressão que vocês não conseguem êxito nos governadores e nos prefeitos deve ser transferida, deslocada para o segundo escalão do poder, que são os presidentes das câmaras e das assembleias legislativas. Desloquem o alvo. Se o governador é super protegido, desloquem o alvo primário. Atinjam o entorno do alvo primário. Não adianta medidas de bloqueio, não adianta as passeatas, nada disso funciona. O que vocês precisam entender é que o centro do poder não está nas ruas, está nos gabinetes. Vocês entenderam? O poder não está nas avenidas. Saiam desse modelo que até agora não apresentou a menor eficiência. Não sigam os líderes da direita. Eles não entendem nada desse tipo de operação. O que vai acontecer é que vocês serão tomados por uma vontade revolucionária, porque fomos educados para isto, e há também um instinto primitivo em cada um de nós, que é o uso da força bruta para vencer nossos inimigos. Isto não é possível. Eles têm todo o aparelho de defesa do Estado para usar contra vocês, e vocês vão culpar o policial, que é tão prejudicado quanto vocês. Vocês vão culpar o guarda municipal, que está tão prejudicado quanto vocês. Vocês vão culpar aquele primeiro que aparecer à frente de vocês, e a seguir vem a barbárie. Existe um processo nas operações de guerra psicológica que se chama efeito imitador. Uma vez que uma onda de saque seja realizada com êxito, podem ter certeza, ela será imitada em outros pontos do país, porque ali não há nenhum risco físico, nenhuma ameaça letal, e basta que um pequeno grupo seja coordenado por alguma coordenação experiente da esquerda, e nós teremos ondas de saque por todo o território brasileiro. Nossos inimigos querem a intervenção dos batalhões de choque da PM para jogar inocentes contra a PM e provocar uma morte que seja transferida a culpa para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eles precisam da PM em choque com o povo e a seguir eles precisam do exército em choque com o povo. Quer dizer, eles precisam primeiro de uma guerra de atrito para conseguir o êxito de sua operação psicopolítica. Primeiro, o uso da força por parte do governo, que já está sendo exercido pelos governadores e prefeitos, para a seguir o êxito da operação psicopolítica, que ocorre no nível muito mais elevado do que a guerra de atrito, a guerra entre corpos, a guerra entre forças, entre as massas físicas. Então, se eu posso orientar em alguma coisa,
Se eu puder ser útil em alguma coisa, se o nosso grupo puder ser útil em alguma coisa, seremos. Mas não podemos permitir que o povo seja aplicado contra a polícia e contra o exército brasileiro para que a culpa recaia sobre o nosso presidente. É esse o jogo. Um forte abraço e até a próxima. E vem cá, tu vai vir amanhã trabalhar? Claro que eu vou vir. Fala, limão geladão, galera. Mas tu não tem medo da polícia apreender teu equipamento? Eu tenho medo de não levar fralda e leite pra minha filha, isso sim, que ela fica precisando no Lupita. Amanhã eu tô aqui, pô, firme e forte. Boa sorte. Pode tentar de tudo o Estado, mas não dá trabalho pro povo. É isso mesmo, eu vou vir comprar teu queijo amanhã, tá bom? Obrigado. Obrigada, querido.